Saudações tricolores, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse domingo vai se despedir do Grêmio um dos grandes zagueiros da nossa história, Pedro Jeromel. É um domingo histórico, é um jogo marcante, é o último capítulo, a última página no Grêmio desse jogador que fez história por aqui, que chegou sob forte desconfiança. Eu sempre digo que quando o Jeromel chegou no Grêmio, eu era na época um jovem comentarista iniciando na profissão. Eu fui o único membro da imprensa gaúcha, pelo menos, né, dos mais conhecidos, dos que eu acompanhava pelo menos, que defendia a contratação do Jeromel e que de fato acreditava que ele podia aqui ser um grande zagueiro, porque eu já conhecia o Jeromel de jogar no futebol europeu. Mas eu não vou nesse vídeo falar sobre mim, o assunto não é esse. O assunto é a história do Jeromel no Grêmio e ele está colocado sim entre os grandes zagueiros da história do Grêmio. E nesse vídeo eu quero justamente trocar uma ideia sobre isso, falar sobre alguns dos grandes zagueiros e mostrar, especialmente para quem é mais jovem, quem tem mais idade vai acompanhar e vai entender, e alguns até viram jogar alguns dos zagueiros que eu vou mencionar aqui a partir de agora. Vou pedir enquanto isso para que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, quem não está inscrito ainda, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se. Eu estou de fato pedindo para que vocês se inscrevam, cheguem junto com a gente, porque por aqui nesse canal a gente fala sobre isso, fala também sobre a história do Grêmio, tá? O futebol não começou, gente, quando nós nascemos ou quando a gente começou a acompanhar. O futebol ele tem uma história e a história precisa ser respeitada. O Grêmio tem grandes, extraordinários zagueiros nesses nossos 121 anos. Ayrton Pavilhão, o próprio Jeromel, obviamente, Kahneman, De Leon, Baidec, Adilson, Mauro Galvão. Cara, nós temos muitos zagueiros que são muito bons e extremamente qualificados e históricos no nosso time. Eu considero particularmente que o Jeromel é o segundo maior dessa lista. O que representa dizer que na hora de fazer a seleção de todos os tempos do Grêmio, no meu Grêmio de todos os tempos, tem Pedro Jeromel. Dói deixar gente boa de fora? Claro que dói, mas o clube histórico como é o nosso, ele não tem simplesmente 11 jogadores que se destacam e o resto pode descartar. Nós vamos ter que deixar jogadores muito qualificados de fora. Pega o ataque, por exemplo. Quem é o maior centroavante da história do Grêmio? Alguns vão colocar o Jardel. Pois é, mas aí vamos deixar o Alcindo de fora. Tem dessas coisas. O Grêmio, pelo tamanho que ele tem, nós precisamos ter algumas opções ali no meio do caminho. Os pontas, cara, nós tivemos Renato, nós tivemos Tarciso, mas nós também tivemos Paulo Nunes, tivemos tantos outros na nossa história. A posição de goleiro, eu acho que é a principal para esse exemplo. Nós tivemos Danley, mas também tivemos Mazzaropi, tivemos o próprio Marcelo Groy, tivemos Emerson Leão, Eurico Lara, que está no nosso hino, inclusive. E na seleção de todos os tempos vai jogar um só, afinal de contas, goleiro não se improvisa. E na posição de zagueiro, a minha zaga histórica do Grêmio de todos os tempos tem Hugo de Leon e Pedro Jeromel. Muita gente boa fica de fora, especialmente Ayrton Pavilhão. Para mim, no momento que o Jeromel chega no Grêmio, a nossa zaga de todos os tempos era De Leon e Ayrton Pavilhão. E eu acho que a história do Jeromel no Grêmio, a história vitoriosa, uma história de liderança, uma história de identificação com o Grêmio, ela acabou fazendo com que o Jeromel, na minha opinião pelo menos, passasse Ayrton Ferreira da Silva, o Ayrton Pavilhão. Temos Kahneman, eu sei, Rivarola, Adilson, Mauro Galvão, que era extraordinário, mas para mim, De Leon e Jeromel formam a maior zaga do Grêmio de todos os tempos. E é impactante, portanto, no domingo, daqui a algumas horas, portanto, nós vamos nos despedir desse zagueiro que vai se aposentar. Foram 10 anos no Grêmio, 10 anos de momentos maravilhosos, como o título da Copa do Brasil, com o Jeromel sendo protagonista, colaborando inclusive com um dos gols na final, naquela arrancada maravilhosa lá em Belo Horizonte, para o gol do Cebolinha, o título da Libertadores, o título da Recopa, vitórias marcantes em Grenais. E teve momentos ruins, porque a história é assim, a história ela não é apenas contada de momentos positivos. Teve o rebaixamento, por exemplo, e Jeromel também acabou sendo, por ser uma liderança, evidentemente, um dos protagonistas, digamos assim, daquela queda lá em 2021. Mas nessa história construída de momentos bons, de momentos ruins, indiscutivelmente, aí eu acho que todos vão concordar comigo,
O Jeromel teve muito mais momentos de destaque do que momentos em que ele foi uma peça negativa. Aliás, eu acho que o Jeromel nunca foi uma peça de fato negativa no Grêmio. Ele vem há alguns anos convivendo com lesões, ele não consegue jogar todas as partidas, ele tem aí 39 anos, então é evidente, é lógico, é óbvio que ele não vai ser o mesmo Jeromel de quando ele chegou, quando ele tinha de 29 para 30. É claro que o tempo chegou ainda mais para ele, que sempre foi um zagueiro muito técnico, um zagueiro de antecipação e um zagueiro para se antecipar, e para mim essa sempre foi a virtude do Jeromel. Para mim o Jeromel no auge no Grêmio, naquele período de 16, 17, 18 e até 19, quando ele foi também muito bem, o Jeromel era um dos melhores antecipadores, se é que o termo existe, mas enfim, um dos melhores jogadores de antecipação do mundo. Tem zagueiro consagrado aí no planeta, na Europa, jogando em clube top de futebol europeu, que engatinha em antecipação perto do Jeromel. Ele era um senhor zagueiro, Jeromel. Mas claro, o tempo chegou, a perna não obedece mais, nós sofremos esse ano alguns gols em lances em que o Jeromel pensou em antecipar, mas a perna não obedecia mais, e acontece. Infelizmente, todo ciclo chega ao seu final, e o ciclo do Jeromel no Grêmio está terminando. Tem muita gente que fala do Jeromel virar empresário, alguns falam do Jeromel virar um dirigente dentro do Grêmio. Bom, a história dele como jogador está escrita, e é para mim essa história que nós temos que valorizar, independente do que ele vai fazer na sua vida a partir de agora, com a sua nova carreira, seja no futebol ou seja fora do futebol. Mas é um jogo histórico, é o último capítulo, The Last Dance, como se diz hoje, né? A última dança, o último capítulo do Jeromel com a camisa do Grêmio. Esse histórico camisa 3, e eu confesso que a partir do ano que vem vai ser diferente olhar a camisa 3, né, com um outro jogador, sabe-se lá qual vai ser. Mas nós temos que nos despedir com muito respeito desse zagueiro que foi um dos maiores, para mim, sem dúvida alguma, o segundo maior da nossa história. E isso, convenhamos, para um clube gigantesco de 121 anos como é o Grêmio, não é pouca coisa, né? Nos resta agradecer e dizer muito obrigado por tudo, Pedro Jeromel. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.